Amém, irmãos? Nessa noite nós vamos ter um pouco de comunhão sobre o assunto pais, né? Uma palavra mais direcionada para os pais e, apesar disso, em algum momento da palavra, os adolescentes também serão contemplados, né? Não, os adolescentes que quiserem ficar, podem ficar. Num momento específico da mensagem vai servir para eles. Essa mensagem, obrigado. O tema dessa mensagem, põe em ordem a tua casa, é na verdade algo que o Senhor, uma frase que o Senhor mandou falar para Ezequias, um rei de Israel. E, bom, eu gostaria de fazer uma linha envolvendo alguns pais e os reis. Eles trazem várias lições para nós que somos pais. Desde Saul, primeiro rei, até o último rei no cativeiro, depois do cativeiro, Zorobabel, na verdade, como governador. E eu gostaria de extrair algumas lições aqui. O objetivo dessa mensagem não vai ser interpretar os trechos que serão lidos, mas apenas extrair algumas lições, tá bom? Então, esteja com o seu coração aberto, com o seu celular no silencioso, e que o Senhor possa falar conosco, tá bom? Bom, quem era Ezequias? Ezequias foi um jovem que dependia do Senhor, foi um jovem rei que dependeu do Senhor para fazer o que tinha de fazer. Agora, Ezequias tinha um pai, óbvio. E um pouco da história de Ezequias tem muito a ver com o que aconteceu com o pai de Ezequias. Por exemplo, a Bíblia fala que Ezequias, ele removeu a idolatria e restabeleceu o serviço ao Senhor. Ezequias, ele fez uma reforma religiosa, uma reforma administrativa e uma reforma estrutural. Depois, irmãos, leiam os reis, tá? Leia, esses trechos aqui, eles compreendem, segundo Reis, do 18 até o 32, mais ou menos. Leia esses trechos aqui. Os reis, eles vieram ao longo dos anos, dos séculos, fazendo mal a Israel. Alguns faziam coisas boas, outros faziam coisas ruins. Alguns reis se desfaziam dos bens reais, eles se desfaziam de itens de guerra, de itens de honra, ou até mesmo por causa do pecado deles, eles perdiam esses itens para outras nações, nas guerras em que eram derrotados. Alguns reis não davam manutenção no templo, alguns reis até mesmo depenavam o templo, de modo que aqui nessa fase final já dos reis de Israel e Judá, a situação já estava bem complicada entre os reis. E Ezequias foi um rei que pegou a situação bem assim, bem complicada, sabe, de administrar. Então, quando ele inicia o reinado dele, ele começa a fazer algumas reformas, algumas renovações. Uma delas foi relacionada à idolatria e ao serviço ao Senhor. Ele saiu derrubando todos os postes ídolos, ele saiu derrubando todos os altares que eram feitos não para adoração ao Senhor. Aqui no capítulo 18, no versículo 5, fala: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Em Crônicas fala que Ezequias fez aliança com o Senhor. Então, Ezequias foi essa pessoa que se uniu
ao Senhor, que decidiu seguir a lei de Moisés, e foi também uma pessoa que foi um rei que se rebelou contra a Assíria, que era o reino que estava oprimindo o povo de Judá naquela época. Ele se rebelou e venceu aquele rei. Então você vê, a Bíblia fala de Ezequias como sendo um rei que fez a vontade do Senhor, um rei que andou nos caminhos de Davi, um rei que agradou o Senhor, fez o que era reto perante o Senhor. Então que maravilha, né? Ezequias foi essa pessoa. Agora, qual que é o pano de fundo de Ezequias? Ele deve ter tido um excelente pai, né? Para ter sido alguém, um bom rei, provavelmente ele teve um pai muito bom. A verdade é que não. A verdade é que Acás, o pai de Ezequias, ele foi um idólatra. Ele foi alguém que sacrificou o irmão de Ezequias para outros deuses. Acás foi um pai que fez aliança com o rei da Assíria. Então perceba que o reinado de Ezequias foi totalmente o contrário do reinado de seu pai Acás. Ezequias, quando assumiu o reino, ele desfez toda a idolatria. Ezequias, quando assumiu o reino, ele fez aliança com o Senhor. E Ezequias, quando assumiu o reino, ele se rebelou contra o rei da Assíria e venceu. E saiu das amarras ali da escravidão do rei da Assíria. Agora, irmãos, veja só que coisa, né? Imagina que você está numa casa em que o seu pai, ele começa a fazer coisas que são totalmente contrárias àquilo que você aprende na lei. Ele começa a fazer coisas que são totalmente contrárias àquilo que agrada à vontade do Senhor. Você é um filho e o seu pai, ele faz coisas más. Uma das coisas más que o seu pai faz é matar o seu irmão. Imagine isso. Hoje, casos escandalosos na mídia de pais que matam os próprios filhos, não é? Então, isso é uma coisa que aterroriza todo mundo. Você imagina, nessa época que não só matar por ódio, por raiva, ou sei lá por que motivo, mas sacrificar a outros deuses. Imagina, seu irmão foi sacrificado a outros deuses. Então você imagina Ezequias sabendo que o irmão dele foi sacrificado a um ídolo pelo próprio pai. Como não deve ficar o coração de Ezequias? Meu Deus, tomara que eu não seja o próximo. Então você imagina Ezequias crescendo num ambiente como esse, vendo o governo ou o desgoverno do pai dele, vendo as coisas todas se estragando, se perdendo, vendo derrota e opressão de um rei estrangeiro. Acás foi um rei covarde, porque a aliança que ele fez com o rei da Assíria foi porque Israel, o rei de Israel, junto com o rei do Egito, queriam invadir Judá. E nessa de o rei do Egito junto com Israel querer invadir Judá, Acás, que era rei de Judá, vai buscar auxílio, e ele vai buscar num rei gentil, que posteriormente, ainda no reinado de Acás, se torna contra ele e traz opressão, traz escravidão para aquele reino. Repare que Ezequias, ele colhe consequências negativas dos atos ruins do pai dele. O pai dele, por não buscar a Deus, por ser uma pessoa idólatra, por ser um covarde que faz aliança com o rei de outra nação,
ele começa a sofrer as consequências negativas das ações do pai dele. Provavelmente, muitos de nós, como filhos, a gente aqui e ali também colheu consequências negativas dos atos dos nossos pais. E aí, quando chega a nossa vez quando a gente fica adulto e chega a nossa vez de então assumir a nossa própria vida e até futuramente assumir a responsabilidade de uma família, a gente sempre tem dentro de nós o seguinte: bom, agora eu vou fazer diferente. E muitas vezes o nosso fazer diferente, ele é muito mais baseado num trauma, ele é muito mais baseado no quão ruim eu achei ser criado naquele ambiente e daquela maneira, do que baseado num acordo, numa aliança, numa busca pelo Senhor. O que Ezequias fez, Ezequias tinha tudo para ser um filho revoltado. Ezequias tinha tudo para ser um rei louco, doido, porque a referência que ele tinha dentro de casa não era boa. Só que Ezequias tomou uma decisão. Ezequias decidiu buscar o Senhor. Ezequias decidiu fazer tudo o contrário do que o pai dele tinha feito, mas não por causa de um trauma. Ele decidiu fazer tudo ao contrário, mas não porque foi tão ruim, que agora eu quero totalmente diferente para os meus filhos. Então agora eu vou super proteger meus filhos, eu vou mimar os meus filhos, eu vou dar tudo o que eles querem, porque foi tão ruim não ter o que eu queria ter tido, foi tão ruim não ter tido a segurança que eu precisava do meu pai, foi tão ruim que agora... Só que Ezequias não fez isso. Ezequias, ele confiou no Senhor e ele decidiu retirar toda a idolatria do povo de Israel. Interessante, uma curiosidade aqui. Você sabia que foi Ezequias quem fez pó da serpente de bronze que Moisés tinha feito? Olha que loucura, olha como é o coração do homem, a facilidade que o homem tem de adotar ídolos para si. A serpente de bronze, que foi algo feito no deserto, estava lá ainda com o povo de Israel, e eles adoravam aquela imagem, eles faziam daquela imagem um ídolo. E foi Ezequias, para você ter ideia do pente fino que Ezequias fez em relação à idolatria. Bom, então a gente tem aqui um rei que remove a idolatria, que restabelece o serviço ao Senhor, que faz aliança com o Senhor e que se rebela e vence o rei da Síria. Sobre o rei da Síria ele diz assim, no versículo 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Feriu ele os filisteus até Gaza e seu limite, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Aqui fala que ele foi bem sucedido em tudo quanto empreendeu. Crônicas dá mais detalhes sobre o que foi isso. Ezequias, por exemplo, ele trouxe muita infraestrutura para o povo de Israel. Água chegando nos lugares, vários benefícios de infraestrutura na cidade de Jerusalém, no reino dele, no lugar onde ele estava reinando. Então, foi um bom rei. Ele buscou o Senhor deu sabedoria para ele e ele fez o que tinha que fazer. Acontece que um dia, aí ele faz uma guerra, ele vence o rei Senaqueribe, o rei da Síria, e depois de conseguir todas essas coisas, depois de alcançar muitas conquistas, depois de fazer o bem, de ter um bom governo, 14 anos depois de tudo isso, chega uma profecia para ele, que foi a do versículo que a gente leu. Isaías chega para ele e fala, olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer.
Como você lidaria com uma profecia dessa? Você que buscou o Senhor de todo o seu coração, você que só tem 39 anos, na flor da idade, ouve uma profecia dizendo que você vai morrer. Bom, Ezequias, ele fala assim: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então, Isaías nem tinha saído da cidade, quando o Senhor fala para ele voltar. Daí no versículo 6, o Senhor diz assim para Isaías, fala para Ezequias: acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi. Então, Ezequias fez uma oração e foi ouvida a oração dele. Ou seja, uma profecia não se cumpriria por causa de uma oração, da oração de um homem que buscou a Deus, uma oração sincera, uma oração do coração puro. Deus, eu tenho te buscado, você vai me tirar a vida logo agora? Não, me deixa viver. E aí Deus recua na profecia e cura Isaías e diz para ele: olha, 15 anos. Se você tivesse 15 anos de vida, com uma orientação prévia, põe em ordem a tua casa, o que você faria? Se você tem 15 anos de vida, o que você faria? Um jovem talvez quisesse trabalhar e viajar, talvez ele quisesse curtir a vida, namorar bastante, ou uma pessoa mais comprometida, 15 anos, poxa, eu acho que dá para casar em 15 anos, né? Vou dar um jeito de casar, porque eu não quero morrer sem ter essa experiência. Se já é casado, 15 anos, cara, a gente não tem filho, então vamos fazer o seguinte: não vamos ter filho, porque não vai dar tempo de fazer algum trabalho. 15 anos, não dá para fazer muita coisa, né? Vamos supor que a gente tenha filho agora, 15 anos, quando a gente morrer ele vai ter 15, quem vai cuidar desse menino? Meu Deus do céu, os dias hoje estão tão difíceis. Se você já tem um filho, meu Deus do céu, o que vai ser do meu filho? Eu preciso dar o melhor para ele, eu preciso ensinar o Senhor para ele, porque 15 anos eu vou morrer. O que você vai fazer? O que você faria com 15 anos de vida? Bom, Ezequias, ele já tinha trabalhado muito na cidade, já tinha feito muitas benfeitorias na cidade, já tinha enfrentado algumas guerras, então não tinha muito o que Ezequias fazer em 15 anos. Ele ficou no reino ali de boa, administrando o reino, até que um dia chegou uma embaixada de pessoas da Babilônia. E aí, como está tudo em paz, como está tudo tranquilo, tudo em prosperidade, né? Está tudo certo, Deus me deu paz por todos os lados. Então chega essa embaixada, Ezequias vai mostrar o reino para eles, e aí mostra tudo, né? A Bíblia fala que ele mostra tudo. Segundo Reis 20, a partir do versículo 12, diz: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então, Isaías, o profeta, aí você pensa assim, né? Nossa, que chegou uma embaixada, ele foi mostrar tudo. Aqui parece que é mais assim, parece que é uma visita diplomática, né? Deixa eu te mostrar aqui. Não sei se você já fez isso. Às vezes uma pessoa, um amigo seu, uma pessoa que chega na sua casa, você acabou de mudar, você está numa casa nova, geralmente o que você vai querer fazer? Você quer mostrar a casa, né? Olha, está aqui, olha só a sala, aí você mostra
né? Vou pegar o Xande aqui de novo, né? A casa dele. Quando eu fui lá na casa do Xande lá, casa linda, não é a casa do Xande? Vocês já foram na casa do Xande? Uma casa linda. Aí ele falou assim, ó, tá aqui, não sei o quê. Aí aqui a varanda gourmet e tal, aqui tá faltando fazer alguma coisa ainda. Aí ele mostra aqui, ó, aqui a grama, tal, bonita. Aí ele mostra lá em cima. Não é assim? A gente é assim. Só peguei o Xande aqui como exemplo, mas a gente é assim. No meu apartamento lá de 70 metros quadrados, eu falo assim, olha, tal, ali é meu quarto, aqui, tal, não sei o quê. Rapidinho, né? Mais rápido do que quando é na casa do Xande. Mas a gente apresenta, muitas vezes, por uma questão assim de diplomacia mesmo, né? Principalmente quando a pessoa que você gosta, né? Ou quando a casa é nova, quando o lugar é novo, você apresenta. Aparentemente não tem nada de mal aqui em mostrar o reino. Daí Isaías chega para ele e fala assim, que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias, de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse o Senhor a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, imagina, parece que não foi um bom negócio mostrar a casa toda, hein, Xande? Eu acho que você não devia ter feito isso. Na verdade, quando a gente lê 2 Crônicas 34, a gente entende que ali, qual foi o problema? O problema foi o coração de Ezequias. Ezequias se orgulhou. Ele falou assim, era como se ele estivesse dizendo assim, olha, está vendo como eu sou poderoso? Está vendo como eu sou próspero? Está vendo os meus tesouros? Olha que coisa rica. Tudo isso aqui eu conquistei, isso aqui foi numa guerra tal, contra o rei da Síria. Eu era pequeno, meu exército era pequeno. O rei da Síria veio com poder violento e eu venci. Está vendo aqui? Esse aqui sou eu. Mas ali tem os tesouros do meu pai Davi. Você conhece Davi? Um rei famosíssimo. Nunca teve como ele e tal. Então você imagina. O coração de Ezequias, de acordo com 2 Crônicas, foi um coração orgulhoso, um coração soberbo. Se por um lado o pai dele era um covarde, por outro lado, o Ezequias era um cara orgulhoso, soberbo. Se por um lado a covardia do pai de Ezequias fez com que ele trouxesse contra ele uma nação que o traiu, por outro lado, o orgulho e a soberba de Ezequias fez com que o Senhor trouxesse contra ele uma nação que veio para poder espiar. Muito mais do que para poder saber sobre o caso dele, se ele estava bem. Não havia isso naquela época. Essa nação um dia se voltou contra Judá. E o Senhor está falando assim, olha, Ele vai tirar tudo isso que você mostrou dos seus filhos. Esse mesmo povo que você mostrou todos os tesouros, um dia vai voltar e vai tirar dos seus filhos tudo isso que você mostrou. Se você descobre que um dia alguém vai vir, vai fazer mal contra os seus filhos, ainda que seja quando eles tiverem 40 anos, 50 anos, mas alguém um dia vai vir e vai fazer mal contra os seus filhos, como você ficaria? Misericórdia, né? Que coisa triste seria. Só que Ezequias disse assim, então disse Ezequias, versículo 19, boa é a palavra do Senhor, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Muito bonito, seu Ezequias. Desde que não afete você, seus filhos que se danem, não é? Desde que não afete você, seus filhos, fazer o quê, né? Eles que se arrependam diante do Senhor, eles que busquem o Senhor, sei lá. Ele diz, boa é essa palavra. Irmãos, aqui
tem uma advertência muito, muito forte para a gente que é pai. O Senhor deu 15 anos para Ezequias e ele disse: ponha em ordem a sua casa. Quando o Senhor falou isso para Ezequias, ele nem tinha filho ainda. Porque se você observar que, Ezequias morre, daí no capítulo 21, diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. Isso quer dizer que quando Ezequias morreu, o filho dele, que herdou o reino, tinha 12 anos de idade. Então, quando veio a palavra de que ele teria 15 anos, ele não tinha esse filho, Manassés. Só foi ter 3 anos depois. Preste atenção que Deus deu vários comandos para Ezequias. Coloque em ordem a sua casa. Você tem 15 anos. Esse pessoal que mostrou para você, para quem você mostrou os tesouros da casa, vai vir e vai tirar os tesouros da mão dos seus filhos. Ezequias não se importou com nada disso. Ezequias não se importou com o tempo limitado que ele tinha. Ezequias não se importou com o fato de Deus ter profetizado que os tesouros daquele lugar seriam tirados por aquele povo da mão dos filhos dele. Aqui a gente tem um pai que não está muito preocupado com a próxima geração. 15 anos, irmãos, 15 anos é tempo, viu? Se você tem um filho de 5 anos, em 15 anos ele vai estar com 20. 20 anos, um jovem faz um estrago, viu? Olha lá, a Dâmaris tem 20. A Dâmaris faz um estrago no reino do Satanás. 15 anos, irmãos, passa assim, ó. Hã? Tem uns que fazem um estrago no prato, é? Então, 15 anos, irmãos, passa rápido. 10 passa rápido. 5 voa. E se a gente não estiver preocupado com a próxima geração, se a gente não estiver preocupado com o que vai ser dos nossos filhos nos próximos 15, 20 anos, a vida da igreja pode estar comprometida. Quem garante que daqui 15, 20 anos nós estaremos aqui como igreja no Gama? O que pode garantir que nós estaremos aqui daqui 15, 20 anos como igreja no Gama? Senão o nosso comprometimento como pais com os nossos filhos. Se nós não estivermos comprometidos com o futuro da igreja, não entendermos que os nossos filhos, eles são o futuro da igreja, ok, eu sei que eles são o presente, mas a perspectiva agora é de futuro. Se a gente não perceber que daqui 15 anos, o meu filho, criança, pode se tornar um adolescente rebelde, o meu filho adolescente pode se tornar um jovem alienado, o meu filho jovem pode se tornar um adulto frustrado, a gente não vai fazer nada, a gente vai ficar aqui, né? Não, desde que nos meus dias esteja tudo bem, então, se o meu filho vai sofrer com a minha falta de comprometimento em levar para o Senhor, em trazer para as reuniões, em levar para as conferências, se não houver esse comprometimento, acabou. Acabou, irmãos. E a consequência foi que o filho de Ezequias se tornou simplesmente o pior rei que Israel pode ter tido. Manassés tinha um pai egoísta que pouco se importava com a próxima geração. Fez ele o que era mal perante o Senhor, versículo 2, 21, 2. Segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos de Ezequias, que Ezequias seu pai havia destruído. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo como que fizera Acabe, rei de Israel.
se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ele colocou altares de outros ídolos no templo. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E sabe o que ele fez? Ele queimou o seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele foi um endemoniado, esse cara. Foi o pior rei. Agora, Ezequias está tranquilo, porque, afinal de contas, ele morreu. O povo que ele levou para o Senhor está sofrendo, mas ele está tranquilo, não é? Ele já morreu, os dias dele foram de paz, para ele está tranquilo. Sabe qual que é o problema? A diferença para hoje é que hoje os filhos da gente crescem, eles, de acordo com a educação que a gente deu para eles, eles andam nos caminhos do Senhor ou não. Se andam nos caminhos do Senhor e a gente está vivo, eles são o nosso orgulho. Se não andam nos caminhos do Senhor e a gente está vivo, eles são o nosso desgosto. A diferença é que existe a possibilidade de haver Manassés entre nós com pais vivos, com Ezequias vivos. Entende o que eu quero dizer? Você pode não ter tido comprometimento nenhum com a educação do seu filho, e ele se tornou um adolescente louco, rebelde. Só que você ainda está viva. Diferente de Ezequias, que está descansando em paz, você está vivo, vendo toda a desgraça em que seu filho está envolvido. Talvez fosse melhor ter morrido, porque não existe desgosto maior para um pai e para uma mãe do que ver um filho perdido, se acabando. Olha que interessante, Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, 12 anos. Ezequias era um jovem quando começou a reinar, Manassés era um adolescente quando começou a reinar. E aí uma palavra para os adolescentes que estão conversando aqui: cuidado, porque vocês com 12 anos têm responsabilidades diante do Senhor. Os pais de vocês têm responsabilidades para com vocês, é verdade, mas vocês também têm responsabilidades diante do Senhor. Não pensem que porque vocês são novinhos demais, que o Senhor não vai responsabilizá-los. Um dia vocês vão ter 15, 18, 22, 25, 30 anos, e o que vocês fizerem hoje vai repercutir no que vocês forem, ou na vida de vocês quando vocês tiverem 30 anos. Não ignorem o tempo. Ele passa. Quando quiserem fazer alguma coisa ruim, quando quiserem fazer alguma coisa má, reconsiderem, repensem. Quando vier vontade de mentir para os pais, quando vier vontade de enganar os pais, quando vier vontade de falar um palavrão, quando vier vontade de fazer alguma coisa errada, reconsidere.
lembre-se de que, apesar de os seus pais não estarem aqui, eu estou olhando para aqui, mas tem mais adolescente aqui? Tem não, né? Só está aqui, né? Está ali, ó. Vocês meninos aí também. Ali, ali não é tão adolescente mais não. Você tem 15, né, filho? Fique esperto, garoto. Um dia a conta chega, certo? Como chegou para essa pessoa aqui, para esse rei, chamado Manassés, que começou a reinar com 12 anos. Ah, cuidado! Enquanto os seus pais estiverem vivos e dentro de casa, quem reina é eles. Não, porque o adolescente ele acha que é o rei da casa, né? 12 anos, agora eu manjo de tudo, eu sei de internet, eu sei de rede social, eu sei tocar um instrumento, eu sei falar. Cuidado! Quem é o rei da sua casa? Quem é a rainha da sua casa? É isso aí. Quem manda na sua casa? Seu pai e sua mãe. Quem sabe das coisas na sua casa? Seu pai e sua mãe. Certo? Você sabe de alguma coisa? Sei de nada. Cuidado, a adolescência é um período bem complicado. Mas, se vocês buscarem o Senhor, vocês vão ser bem-sucedidos. Deus vai abençoar vocês. E a igreja no Gama. Amém. E a igreja no Gama vai ter um futuro glorioso. O Miqueias vai ser o irmão responsável da igreja no Gama. Miguel. Quem é o Miqueias? Tem o Miqueias, não tem? Hã? É o irmão dele. Ah. O Miguel, já pensou? Você tem quantos anos, Miguel? 11. Daqui 15 tem 26. Daqui 20, 31. Já pensou daqui 20 anos, Miguel, o irmão responsável da igreja no Gama? Né? Natal já está no norte. Eu e Diego, estamos onde, Diego? Eu, Diego, Xande, sei lá, viajando. Viajando com o Expolivo, né? Pois Expolivo pode, né? Vamos abrir um Expolivo lá em Rio Quente, lá, deixar uma base do Expolivo fixa lá no Rio Quente. Mas olha, tudo isso aí vai depender do comportamento de vocês hoje. O Manassés, ele foi um rei louco, que decidiu fazer tudo o contrário. Agora, sabe uma coisa maravilhosa a respeito de Manassés? Quando você lê Manassés em Reis, assim, Manassés foi o pior dos reis. Mas quando você lê Crônicas, Manassés se arrependeu. Já na fase avançada da vida dele, na fase adulta da vida dele, quando Deus precisou trazer uma circunstância de perseguição, de dificuldade, de sofrimento, então Manassés se voltou para o Senhor, orou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, e o Senhor foi com Manassés. Então, aí uma palavra para os pais. Ezequias errou, tá? Ezequias errou em não ter se comprometido com a próxima geração. Ezequias, não sendo nos meus dias, está tudo bem. Ezequias errou. Ele morreu e não teve oportunidade de conduzir melhor seu filho Manassés. E Manassés foi uma lástima. Só que, irmãos, apesar disso, Deus é bom. E a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. E ela alcança aqueles a quem Deus quiser ter misericórdia. Porque não é por força, nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Você pode, como pai, como mãe, usar todo o seu esforço, toda a sua força, toda a sua diligência, e deve mesmo. Mas, como eu falei, não por causa de um trauma, não porque você sofreu na mão do seu pai, e sim porque você busca o Senhor, e o Senhor te dá sabedoria, e você faz as coisas. E é inevitável que a gente, como pai, erre, assim como Ezequias errou. Mas, irmãos, nós podemos contar com a misericórdia de Deus, amém?
a misericórdia de Deus alcançou Manassés, alcançou esse homem que sacrificou o próprio filho. A misericórdia de Deus alcançou esse homem que adivinhava, que era agoureiro, que levou pessoas à idolatria. Então nós podemos, por um lado, nos desesperar pelos nossos filhos, para que eles estejam aqui pelos próximos 15, 20 anos. Por outro lado, a gente deve confiar também na misericórdia do Senhor. Crer que, apesar dos nossos erros, apesar dos meus erros, a Ana Júlia vai estar aqui. O Miqués vai estar aqui. A Noemi vai estar aqui. A Nicole vai estar aqui. O Isaías vai estar aqui. Irmãos, 15 anos. Não perca tempo. Busque o Senhor e se comprometa com a próxima geração. Não abra mão. Bom, aí Manassés, ele tem um filho chamado, ele tem um filho chamado Amon, que dura só 2 anos, muito fraco, e depois vem Josias. E Josias, a partir do capítulo 22, olha o que diz o versículo 1. Tinha Josias 8 anos. Então repare que coisa, Ezequias tinha 25, Manassés tinha 12, e Josias tinha 8, quando começou a reinar. Aí no versículo 3 diz assim, é no 34. Isso, é no 34, é em 2 Crônicas 34, porque ele começou a reinar com 8. Mas o versículo 3 de 2 Crônicas 34 diz assim, porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi. Então ele começa a reinar com 8, e com 16 ele começa a buscar o Senhor. Daí, no 18º ano, é que ele começa a empreender reformas religiosas, administrativas, estruturais em todo o reino. Ezequias e Josias são considerados os 2 maiores reis de todo Israel, depois de Davi e Salomão. Eles são considerados os melhores reis. Uma pena é que, por causa de Ezequias, o Senhor já tinha profetizado: esse povo da Babilônia vai vir e vai tirar da mão dos teus filhos tudo isso, todos os tesouros que você mostrou. Então, apesar de Josias ter sido um bom rei, de ter sido alguém que andou nos caminhos do Senhor, foi reto, fez o que era reto, ele fez... Josias, para vocês terem ideia, foi no período de Josias que se achou o livro da lei. Imagina, o livro da lei de Moisés estava perdido, e foi achado numa reforma que ele empreendeu no templo. Você imagina que o povo naquela época não estava nem aí para a palavra de Deus. E um rei zeloso acha o livro da lei, faz todo mundo ler, descobre que lá tem uma coisa chamada Páscoa, decide fazer Páscoa e faz a maior Páscoa de todos os tempos. Ele é um bom rei, vence guerras, alinha o povo com a palavra dos profetas, com a palavra de Deus dada por meio de Moisés. Está tudo certo, mas o Senhor já tinha dado uma profecia. Foi bom para Josias e para quem viveu o tempo dele, mas uma pena que, por causa de um rei que não decidiu colocar as coisas em ordem, que não se comprometeu com a próxima geração, esse rei, por melhor que tenha sido, precisou colher as consequências do seu bisavô. Por isso, irmãos, não desistamos
dos nossos filhos. Não desistamos da próxima geração. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Vamos refazer alianças com o Senhor. Vamos desfazer as idolatrias. Vamos abandonar ídolos. Vamos abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que às vezes traz consequências ruins para nós. E não só por sua causa, não principalmente por sua causa, mas por causa dos seus filhos. É claro que se você puder gozar de bons tempos, de tempos de paz, de tempos de alegria, maravilhoso, mas sem comprometer o encaminhamento dos nossos filhos ao Senhor. Não sejamos como Ezequias, que deu de ombro para o mal que aconteceria para os filhos deles, para as próximas gerações. Interessante é que Ezequias, quando a profecia veio, dizendo que ele ia morrer, o que ele fez? Oh Senhor, eu fui fiel, não me deixa morrer não, andei nos teus caminhos. Quando o Senhor dá uma profecia a respeito dos filhos dele, aí ele diz o quê? Boa é a palavra do Senhor, não me afetando. Você vê que até mesmo sendo uma pessoa que busca o Senhor, a gente pode incorrer em erros graves. Erros graves. Pensando na igreja no Gama, o que a minha educação da Ana Júlia, o que a sua educação do seu filho pode abençoar ou comprometer a igreja no Gama? E sabe o que é difícil? É difícil imaginar isso, porque às vezes a gente não tem ideia do que deve ser feito hoje para que a gente não tenha problema no futuro. Mas eu vou dizer para você, vou dizer uma coisa bem simples. A gente precisa se envolver e envolver os nossos filhos com o que está acontecendo na vida da igreja. Então nós precisamos ajudar os nossos filhos a pregar o Evangelho. Precisamos ajudar os nossos filhos a edificar a igreja, servir na igreja. Precisamos ajudar os nossos filhos a desfrutar da palavra, a desfrutar da reunião. Nós somos o modelo dos nossos filhos. Então, nós precisamos, primeiro, nós estar envolvidos, e segundo, envolver os nossos filhos. Então, quando tiver fábrica de vencedores, saída para orar pelas pessoas, é bom que você vá, mas é bom que o seu filho vá com você. É bom que você ore pelas pessoas, mas é bom que ele esteja do seu lado para saber como é. Eu compartilhei anteontem, uma reunião com líderes de adolescentes, sobre como foi impactante para mim ter sido discipulado pelo meu tio, ter sido levado pelo meu tio para pregar o Evangelho. Nunca me esqueço. Ele me levava para poder pregar, ele era meio doidão, me levava para pregar cartaz nos postes. Fazia grude de polvilho, água quente com polvilho, tal, fazia um grude, pegava o carro à noite e bora para a rua, colocar cartaz divulgando um evento que ele ia fazer, uma campanha, uma pregação do Evangelho. Ainda não estava na vida da igreja. Me lembro já na vida da igreja de um período memorável, na época da escola do Evangelho, onde a gente ia para o zoológico pregar o Evangelho, ia para a rodoviária pregar o Evangelho, pegava os carros e ia para o interior de Goiás. Alguém levou a gente. Quando eu comecei a reunir com 12. Quando eu tinha 14 anos, eu parei de reunir. Aí voltei com 17. Só que eu voltei assim, ia ter uma vida saudável, teve uma vida saudável da microrregião, lá na chácara do irmão Francisco, era Gama, Novo Gama e Santa Maria. Aí minha mãe disse assim, eu não estava reunindo, tá? Não estava reunindo.
Minha mãe disse assim, ó, vai ter um evento de jovens lá, tal, na chácara lá no Paranoá e tal, e você vai. Ah, não, eu não quero, eu não quero. Bati o pé, reclamei, não queria. Não queria, e minha mãe falou assim, não estou perguntando se você quer. Vocês conhecem minha mãe? Você vai. Ai, tá bom. Aí, eu já tinha reunido por 2 anos. Sabia como é que era? Tá, cheguei lá e tal, estou lá sentado. Aí a reuniãozinha acontecendo, naquela varanda de cima ali. Aí o pessoal cantando, tal, não sei o quê. Daqui a pouco começou a orar, e um orou, o outro orou. Aí, irmãos, é a hora que a gente precisa acreditar que não é só a gente que faz o trabalho, que o Espírito faz o trabalho. Aí eu estou lá assim, né, tá, pô, eu não queria estar aqui, não sei o que e tal, mas aí os irmãos começam a orar, e sei lá, só me deixaram lá, aí daqui a pouco eu começo a orar. E pronto, e foi ali que eu voltei a reunir, estava com 17 anos. Voltei a reunir, e voltei assim, nunca mais parei. De lá para cá, nunca mais parei. Aí no ano seguinte veio a Escola do Evangelho, experiências riquíssimas de pregação do Evangelho no interior. Mas veja, minha mãe um dia falou assim, você vai. Teve um irmão que falou assim, vamos pregar o Evangelho, e bota a gente dentro do carro. Acontece que hoje a gente é meio assim, não, deixa os bichinhos, deixa só a gente, eles são tímidos, depois fica lá reclamando, fica se escondendo atrás da gente. Não, às vezes, alguns de nós, irmãos, é bem Ezequias isso, às vezes alguns de nós faz, sabe o quê? A gente faz assim, ó, com filho criança, toma menino, toma, por que a gente faz isso? Para a gente ter paz. O que foi que Ezequias disse? Pelo menos vai ter paz nos meus dias. Então a gente pega o celular e fala assim, toma menino. Aí pega o tablet e dá, toma menino. E aí a gente vai, para ter paz, a gente vai comprometendo o futuro dos nossos filhos. Daqui a pouco não consegue viver sem celular, não consegue não ter o tênis que ele quer, não consegue não ter o passeio que ele quer. Por quê? Porque a vida toda a gente, para ter paz, deu o que ele queria, agora quando chegou a hora de não poder mais, que você percebeu que vai comprometer, fica difícil tirar, né? Fica difícil tirar. Nós corremos o sério risco de ser como Ezequias. Não, para ter paz, toma. Eu quero paz. Não, me dá paz. Levar o meu filho para a pregação do Evangelho é muito ruim, porque, ele fica ali, mãe, que hora que vai embora? Que hora que vai acabar? Mãe, minha perna está cansada. Nossa, esse sol. Porque adolescente é assim, não é? Adolescente é assim. Aí, para não ter essa dor de cabeça, para não ter esse incômodo, o que a gente faz? Deixa em casa. Aí ele fica em casa por conta da Netflix, do YouTube, da internet, fazendo sabe Deus o quê? Irmãos, se nós formos pessoas comprometidas com a próxima geração, nós vamos pegar esse menino e vamos falar assim, você vai comigo. Não precisa fazer, só olha. Posso orar por você? Deixa ele aqui, ó. Com a Ana Júlia, na última vez que a gente saiu, foi assim, fica tranquila, deixa, eu faço e você olha, tá bom? Aí, à medida que ia orando pelas pessoas, ia vendo que é simples, porque é muito simples. Eu falei assim, Ana Júlia, e aí, você acha que você tem coragem, pelo menos, de orar pela pessoa? Eu acho que eu tenho. Beleza, então tá, eu pergunto, aí você ora, tá bom? Beleza, tá bom. Posso orar por você? A gente está aqui e tal, não sei o quê, né? Qual é o seu nome? Você tem um pedido? Qual é? Tal. Essa aqui é a Ana Júlia, minha filha, ela vai orar por você, tá bom? Tal. Aí a Ana Júlia, Senhor Jesus, amém. Aí quando termina, vai embora, ela fala assim, aí ela, Ana Júlia, nossa pai, foi legal. Nossa, nem foi tão assim. Aí, você imagina, você vai reforçando essa experiência na vida do seu filho e vai escrevendo na história dele essa experiência evangelística, como eu tenho na minha experiência, de quando eu era criança com meu tio, de quando eu era adolescente na escola do Evangelho e adulto hoje, agora é a vez de eu ajudar a minha filha. Como se comprometer com a próxima geração? Se envolvendo com o que acontece na vida da igreja
e envolvendo os nossos filhos. Eu trouxe o Posso Orar por Você como um exemplo, irmãos, mas tem vários. Reunião de grupo familiar, serviços. Coloque o seu filho para tocar. Vou falar da Ana Júlia de novo, desculpa. A Ana Júlia hoje toca teclado, né? Quando a Ana Júlia tinha 9 ou era 10 anos, eu falei assim, ó, você vai aprender a tocar teclado. Hã? Vai aprender a tocar teclado. Mas eu não gosto. Estou perguntando, você vai aprender. Eu tenho umas aulinhas ali, 1 ano, 2 anos, tal, aprendendo, uma coisa meio capenga, tendo que ficar ali em cima. Já treinou hoje? Já treinou? Vai treinar. Tal, e aí aquele negócio não faz sentido. Irmãos, muita coisa não faz sentido quando você está treinando, aprendendo. Aí ela tem que fazer aquele monte de negócio aqui. Seu treinamento é só esse, Ana Júlia. 1 hora fazendo isso. Com a mão esquerda, para lá e para cá. E quando é que eu vou tocar música? Calma, você vai tocar música. Aí foi progredindo, tal. Começou a tocar música. Aí chegou o dia de ela tocar lá em Santa Maria. Primeira vez que ela foi tocar, meu Deus, aquele tremor, aquele nervoso tal, e aí, tocou. Terminou a reunião, falei assim, e aí, Ana Júlia? Ai, nossa, fiquei muito nervosa, mas achei bom demais. Porque, o que aconteceu? Ela serviu. E servir, irmãos, dá um senso de utilidade para você. Servir faz a gente se sentir bem. Quando foi para tocar aqui no Gama, a mesma coisa, porque a ideia dela foi assim, não, o Gama é outro nível, né? É outro patamar. Ana Júlia, fica tranquila, Ana Júlia, vai tocar, é só botar o teclado mais baixo ali e tal. Não queria tocar aqui no Gama no começo, não queria. Vai tocar, se o Xande botar na escala, você vai tocar. Aí veio aqui, tocou, quando terminou a reunião, ai, nossa, foi bom, não sei o que e tal. Aí veio no carro falando comigo hoje, ai, estou sentindo falta de um teclado para treinar. Sabe, irmãos, a gente não pode achar que os nossos filhos sabem das coisas. É a gente que sabe. É a gente que coloca ele no caminho. É a gente que... E isso, irmãos, incomoda, sabe? Traz... Se você quiser ser um Ezequias, é a coisa mais fácil que tem. É só você deixar como está. Só tem um problema. Seu filho pode se tornar um Manassés com você vivo. Você não vai querer isso. Então, se comprometa com seu filho, se envolva e envolva ele na pregação do Evangelho, na edificação da igreja. Amém? Jesus é o Senhor.